Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma quinta-feira na presença do Senhor, mais um tempo de devocional que nós somos convidados a estar na presença do Senhor. Eu quero ler um texto da palavra com você que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante, Marcos 5, 25, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Meus irmãos, esse texto está contando a história de uma mulher. E a Bíblia diz que ela tinha um problema físico e que ela gastou tudo que tinha. Todos os seus recursos, todos os seus bens, para quem sabe talvez ser curada. Mas a palavra diz que depois de gastar tudo o que tinha, depois de ficar zerada, ela entende que todo gasto foi inútil, porque isso não trouxe solução nenhuma para a realidade dela. Eu fico pensando quando olho para esse texto, quantas vezes nós também temos gasto os nossos recursos financeiros, o nosso recurso de tempo, nós desgastamos a nossa família, nós gastamos o nosso físico, tudo que temos, e muitas vezes no final simplesmente o que existe é frustração, porque todo investimento ou todo gasto que fazemos se torna inútil diante das situações em que nós temos na nossa história. A Bíblia diz nesse texto aqui que essa mulher estava há 12 anos vivendo nessa situação. A Bíblia diz nesse texto que toda a solução que ela procurou, humanamente falando, se tornou inútil. Tudo que ela tentou aqui foi inútil. E além disso ainda a Bíblia diz que ela foi indo a pior. Mas ela parou e ela entendeu algo. Ela disse em algum determinado momento da vida dela: se eu puder só tocar na orla da veste de Jesus, eu creio que eu vou ser curada. Se você continuar lendo esse texto, a Bíblia vai dizendo justamente sobre isso. Como ela vai sendo curada, sarada aqui nesse texto. O fato não é ela tocar em si no manto, na orla, na veste de Jesus. O fato aqui que a Bíblia está tentando nos ensinar é sobre a fé. Então nessa manhã eu gostaria de perguntar para você, como anda a sua fé? Será que a nossa fé tem estado baseada naquilo que as nossas mãos seguram? Nos nossos recursos, na nossa capacidade, na nossa dependência de nós mesmos? Ou será que a nossa fé está depositada no Senhor? Naquele que pode fazer infinitamente mais? Muitas vezes nós dependemos dos recursos financeiros, nós dependemos das pessoas à nossa volta. E isso muitas vezes nos leva a nos frustrar. 2020 tem sido um ano em que, de fato, tem nos levado a olhar e a perceber que recursos financeiros muitas vezes são inúteis. O nosso trabalho muitas vezes não gera em nós confiança nenhuma. A nossa família, nós muitas vezes precisamos ficar distantes. Deus quer nos levar a entender que Ele continua no controle e que nós podemos confiar nele, porque Ele continua cuidando de nós em todo o tempo. Amém? Então que nesse dia nós possamos ousar tocar nas orlas do Senhor, ou seja, depender do Senhor, crendo que o sobrenatural vai se manifestar sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós clamamos a Ti, nos dê graça nesse dia, Senhor. Ó Deus amado, para tocar na orla das Suas vestes, nos dê graça nesse dia, Pai. Ó Deus, para que nós possamos tocar no Senhor, Deus, receber do Senhor, Deus, ó Deus, o milagre que necessitamos em tantas áreas. Nos dê sabedoria nesse dia em tudo aquilo que ainda vamos fazer. Ó Deus, nos dê graça nesse dia para aquilo que nós não sabemos como agir. Ó Deus, que a Sua presença seja manifesta sobre nós. Guarda-nos, sustenta-nos, abençoa-nos, Pai. Usa-nos para a Tua glória. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.